O Conselho Nacional do Ministério Público começou a investigar as contas da instituição no Piauí. Alguns gestores estão sendo investigados por nepotismo e enriquecimento ilícito. A comissão Obviamente, agora compete à auditoria e fiscalizar. Eu acredito que eles devem estar trabalhando nesse sentido, de buscar as contas do Ministério Público, de irem atrás das dotações orçamentárias que passaram. Quer dizer, é um trabalho da comissão. Nós apenas vamos indicar quais são as denúncias, levar à comissão toda a documentação que nós estamos de posse. O senhor fez referência à administração anterior. Somente na administração anterior? Olha, eu acredito que existam também alguns resquícios de outras administrações e até da atual. Por que eu falei da administração anterior? Porque ela foi o foco das minhas denúncias. Agora, outros promotores fizeram denúncias das gestões anteriores e o Conselho resolveu reunir todos os processos. Quer dizer, de uma vez só, ele vai fiscalizar os últimos 5 anos. Se aparecerem outros, acredito eu que a auditoria deve levar ao crivo do Conselho, que deverá deliberar. Porque como é que a coisa funciona? Quando há indícios de irregularidades penais e administrativas, como é o caso, a gente denuncia às autoridades competentes, no caso ao Conselho Nacional, que adota a providência de apurar, para depois se reunir e deliberar sobre a culpabilidade de cada um dos agentes envolvidos. Doutor Francisco de Jesus, nos chegou aqui uma relação do que seriam essas irregularidades. Eu queria que o senhor pudesse nos orientar sobre se está correto ou não. O senhor já citou nepotismo, citou também a situação das gratificações, diárias e jetons. A questão é o seguinte, nós ganhamos uns subsídios que é fixado constitucionalmente. Fora isso, nós não temos que receber mais nada. Então, às vezes, um promotor se desloca ou um procurador se desloca para fazer um trabalho em Brasília, ele tem direito à diária aquele dia. Mas às vezes você se desloca na sexta e faz jus à diária durante toda a semana. Então essas diárias são Isso indevidas. Acontece no Ministério Público? Isso se acontece na atual administração, não posso lhe afirmar. Mas na administração anterior, existem indícios veementes de que isso acontecia. E o que é o jeton? O senhor está me falando que essa prática, o senhor está me falando de uma prática que é um péssimo exemplo. Costumeira e rotineira. E às vezes me deixa chocado, porque nós, no Ministério Público, somos responsáveis para fiscalizar os gestores públicos. Então fica difícil. Veja o choque que eu, como cidadão e como promotor, tenho. Às vezes a gente está trabalhando, fiscalizando, exigindo que a administração municipal faça o concurso público, se paute dentro da moralidade, da legalidade administrativa, e na nossa própria casa a gente vê esse desmantelo. E os jetons, o que são os jetons? Os procuradores se reúnem de forma ordinária e extraordinária. Mas essa reunião é uma obrigatoriedade, é própria da função. E foi implantado na gestão anterior que para cada reunião se teria mais uma parcela de vencimentos denominada gestão. Isso é ilegal, isso é ilegal. Quanto é essa parcela? Essa parcela ainda não nos foi trazida porque ela vai depender da averiguação da auditoria. O certo é que há indícios da sua existência. E me parece ainda, como uma forma mais grave, que é um jeton diferenciado, assim como são as gratificações de desempenho. Quer dizer, um promotor ganha como desempenho, que é ilegal, R$4.000, o outro ganha 1.000, o outro 5.000 e assim varia. Por que a diferença? Eu não sei, é como se o administrador... Qual é o critério? Não tem critério? Não existe critério. Primeiro, a ilegalidade da gratificação. Segundo, é como se o gestor fosse titular de uma empresa privada e vai dar uma gratificação a funcionários segundo a seu crivo, segundo a seu bel prazer. Agora, promotor, uma curiosidade. O Ministério Público, no estado do Piauí, a Procuradoria-Geral de Justiça, não deve prestar contas ao TCE, não é fiscalizada? E se é fiscalizada, por que essas irregularidades estariam acontecendo? Aí é outra irregularidade também noticiada, a ausência de prestação de conta. E às vezes também é a prestação... Então, o senhor está dizendo que a Procuradoria-Geral do Estado não presta, de Justiça do Estado, não presta contas ao TCE? Em algumas gestões não foram prestadas, que inclusive há relatório na auditoria da ausência dessa prestação de contas, e às vezes quando ela é prestada de forma genérica. Ou seja, foi passada uma dotação orçamentária, gasto tanto com o pessoal, mas sem especificar
o próprio Tribunal de Contas já constatou várias irregularidades, que inclusive já fez auditório, já fez o seu relatório, que a auditoria já se encontra de posse desse relatório, onde ele demonstra a ausência de concurso público, elevado número de funcionário, o não acesso à folha de pagamento. O Tribunal de Contas não teve acesso à folha de pagamento para exercer o seu mistério, que é a fiscalização. Então, essa também é uma das irregularidades noticiadas por alguns colegas. E também eu lembro que eu encaminhei ao Conselho Nacional um auditório, um relatório do Tribunal de Contas, que eles colocam de forma clara e cristalina as irregularidades apontadas. O Tribunal de Contas está, então, acompanhando, vigilante esta questão? Eu acho que deve estar. Se não está, deveria se engajar, porque é uma questão que também envolve o Tribunal de Contas. Para que ele envolve em que sentido? Envolve no sentido dele exercer as suas funções de órgão fiscalizador. O Tribunal de Contas ele não pode abdicar, assim como o Ministério Público não deve abdicar da sua função de denunciar. Eu acho que o Tribunal de Contas, se tiver dificuldade de fiscalizar qualquer órgão público, incluindo o Ministério Público, ele deve buscar suas formas para exercer a sua função, porque é uma função constitucional. Promotor, o senhor está dizendo, em outras palavras, e em poucas palavras também, e quem está para promover a justiça está promovendo injustiças. Eu acredito... Isso é grave, né? Como eu falei, eu acredito que são várias irregularidades administrativas, onde... Está ou estaria, porque os promotores e procuradores de outros estados estão aqui para averiguar, né? Não tenho dúvida. Eu digo sempre, nós vamos aguardar o resultado da auditoria, mas entendo eu que eu jamais no meu trabalho fiz denúncias temerárias. Eu só faço alguma denúncia quando há indícios veementes. Agora, se a auditoria não detectar, que eu acho que irá detectar, eu estou convicto porque já tem alguma parte documentada, aí ele deverá adotar as providências necessárias. Nós não julgamos, nós apenas denunciamos. Esse é o nosso papel. E o meu objetivo é tão somente fazer com que a nossa instituição, que é uma instituição séria, uma instituição que fiscaliza, possa voltar aos trilhos da moralidade, da legalidade, da transparência, que é isso que toda a sociedade espera. A sociedade confia no Ministério Público. Então nós não podemos deixar que alguns gestores possam macular essa imagem do Ministério Público Estadual. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos, vamos acompanhar de perto. Obrigada, promotor, pela sua participação conosco, pelas informações. Eu é que agradeço e estarei sempre à disposição para qualquer eventualidade. Mais do que confiar, eu diria que a população precisa do Ministério Público. No próximo bloco, judoca piauiense anuncia saída dos tatames e no estúdio uma entrevista com o deputado federal Osmar Júnior. Aguarde.